Porque a iniciante ela fica muito na dúvida, né? O que que ela vai comprar? O que ela precisa ter de início, né? Para dar o pontapé inicial. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então hoje eu vou falar sobre a química dos produtos, a qualidade deles, o que a gente tem que ter na nossa mesa, o que não pode ter na nossa mesa, né? E o que a gente precisa, porque a iniciante ela fica muito na dúvida, né? O que ela vai comprar, o que ela precisa ter de início, né? Para dar o pontapé inicial. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E com tantos nomes no mercado, com tantas coisas, né? Com tantas marcas, tanta variedade de preço, um gel é R$10, o outro é 20, o outro é 200. Então a gente acaba ficando até meio perdida, né? No começo. Então vamos lá, gente. Inicialmente, né, eu fiz até uns tópicos aqui porque tem bastante coisa. Então, inicialmente, né, eu queria falar sobre a química dos produtos. Então vamos lá. Os produtos, eles têm matérias-primas. O que faz eles baratear, ficar mais baratinho, ou encarecer, né? Por exemplo, duas químicas principais que tem dentro do gel é o diluidor e o fotoiniciador. O que essas duas coisas fazem, né? Então, o diluidor, ele dilui o produto, né? Ele deixa o produto ou mais molinho ou mais durinho, dependendo da quantidade que o fabricante põe ali, né? E o fotoiniciador, ele faz o produto passar do estado líquido para o estado sólido. Então, você tem que entender que quanto mais o gel é molinho, mais ele vai esquentar, né? Mais ele vai precisar desse fotoiniciador para poder juntar ali as moléculas. Aí vem a grande pergunta: por que o gel esquenta? Né? Muitas pessoas se perguntam. Inclusive, as clientes perguntam pra nós, né? Nossa, mas esquentou tanto, por que esquenta assim, né? Parece até que tá queimando meu dedo. É uma coisa que a gente escuta muito, né? Então, gente, o gel esquenta por conta dos polímeros. Aí, o que o fotoiniciador faz? Ele faz esses polímeros se juntarem, o que faz a cliente sentir aquele calor, aquele pico de calor, né? Uns até parece que tá queimando mesmo, né? E aí, cabe a você, né, fazer uns truquezinhos aí pra cliente não sentir tanto. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é pedir pra sua cliente colocar a mãozinha dela 2 segundos, tira 3, coloca 2, tira 4, né? E assim por diante. Mas aí acontecem algumas coisas. Por exemplo, muitas profissionais, elas pedem pra cliente ir fazendo isso, mas não colocam o timer na cabine, né? A cabine geralmente tem um timer. Não colocam esse timer. Aí o que acontece? Perde o tempo da curvatura. Então, nessa hora é importante você, né, ligar o timer, pedir para sua cliente prestar bastante atenção nesse momento. E outra coisa, a cliente também tem que tirar a mão. Quando ela tira a mão, ela precisa tirar a mão da luz. Porque se ela não tirar a mão da luz, a luz ainda vai estar ali dando aquela reação química. Então, né, também não vai dar certo. Então, eu sempre peço à minha cliente que ela bote a mão, ou bote do ladinho, onde não pega luz, ou põe pra cima da cabine, que dá certo. Geralmente dá certo. Outra coisa, outro erro, né? Quando você vai fazer isso, esperar a cliente sentir dor. Esperar o gel esquentar, né? Aí não adianta mais. A reação química já teve início. Então não adianta mais você tirar a mão dela ali, porque ela pode, né, colocar a mão em qualquer lugar que não vai adiantar. Outra coisa que as nail designers fazem, que eu faço particularmente, tem gente que não gosta de fazer. Mas eu faço porque assim, ó, eu tenho muita dó da cliente passando dor. Então o que eu faço? Eu ativo aquele botãozinho de diminuir a potência da luz. Até se você vê aí na sua cabine, com certeza, a maioria das cabines eu acho que tem esse botão. Porque com essa luz o gel também demora a ficar duro. Então, depois que passou ali, o que eu faço? Eu ponho o tempo de polimerização. E falando de polimerização, gente, isso é muito importante. Se vocês repararem, os produtos, todos eles têm um tempo de polimerização. Né? O gel base da Volia tem um tempo de polimerização, o da Pilbella tem outro, o da Beltrate é outro. E é importantíssimo que você respeite esse tempo de polimerização, porque isso pode te dar alguns problemas, né? Às vezes você tá preparando bem a unha e tá tendo descolamento. Pode ser produto mal polimerizado. Às vezes a sua unha volta com 21 dias com uma mancha branca, bem ali no meio. É produto mal polimerizado, né? Claro que tem outro fator, que pode ser um descolamento ali, né? Mas é mais comum com produto mal polimerizado. E o que pode acontecer com isso? Pode acontecer uma coisa bem complicada, que é a cliente ter fungo na unha. Por quê? Porque primeiramente ela vai voltar com essa manchinha branca, daqui, vamos supor, 21 dias ela vai voltar com a manchinha amarela, daqui mais 21 dias ela vai voltar com essa mancha verde. E aí é fungo. Vai precisar retirar o alongamento,
tratar esse fungo, né? E daí depois dar continuidade. Agora a gente entra em outra parte. Tá, mas o meu pote de gel não tem esse tempo de polimerização. Não tá escrito. O que eu faço? Bom, se esse seu produto tem um saque, né, tem uma empresa séria por trás, tem um saque, então você pode ligar, entrar em contato com esse saque para poder tirar essa dúvida. Olha, aqui não está especificando, eu preciso saber. Porque como você vai adivinhar isso? Não tem como. E assim, gente, produtos de boa qualidade, geralmente tem isso na embalagem. Ou vem na bula, ou vem na caixinha. Então, o que acontece, né? Geralmente vem no pote. Por exemplo, se você olhar o da Piubella, tá escritinho aqui. Tá escritinho aqui. E vem na caixa também. O da Volia também tem. O da Beltrate também tem. Então, produtos bons, você nem vai se estressar com isso, porque ele já vem especificando, da Acútil também vem, né? Então, facilita, né, o seu trabalho. Tá, mas o produto que eu comprei não tem. Não tem saque, não tá escrito na embalagem, o que eu faço? Boa pergunta. Boa pergunta. E aí que a gente entra na parte de qualidade dos produtos, né? Muitas pessoas, é até um assunto bem complicado, porque muitas pessoas defendem isso com unhas e dentes, e outras pessoas, né, já tem outro pensamento. Então, se você reparar hoje no mercado, você encontra gel de R$10. E você encontra gel de R$200. E aí, como saber a diferença entre eles, né? Bom, você pode notar por essa primeira coisa que eu já falei pra você, tempo de polimerização, né? Você pode notar também se esse produto tem um registro na Anvisa. O que é a Anvisa? A Anvisa é o órgão que é responsável por testar, né, e pela segurança dos produtos. O que ela faz? Ela garante a você que aquele produto foi testado e que o fabricante está cumprindo o que ele prometeu. Né? Então, quer dizer que aquele produto ele passou por uma série de testes, ele foi visto se ele tem alguma substância danosa à saúde da unha da cliente, e para nós também, que isso é muito importante, a gente fica o dia inteiro em contato com aquilo. Eles verificam a química daquele produto. Então, é uma segurança, tanto para você, como profissional, quanto para cliente, né? Porque hoje, algumas pessoas, elas ainda se preocupam só com o dinheiro, né? É aí que muitas vezes o barato sai caro, né? Então, elas se preocupam só com o dinheiro, não só as clientes, mas muitas, né, designers também fazem isso. Então, o que elas fazem, né? Pegam um produto baratinho, às vezes por mal orientação, porque não sabem, ou às vezes porque, né? Eu uso esse produto, vê que tal pessoa usa, né? Se essa pessoa usa, eu também posso usar, então, enfim, né? Adquirir aquele produto. E vamos dizer que você nunca teve problema com aquele produto. Mas, o que acontece? Chega uma hora que você vai ter algum problema, né? E vamos supor que a cliente, ela teve uma dermatite de contato. Ela teve uma dermatite de contato. Pra quem não sabe, isso não tem cura. Então, ela vai ter que retirar o alongamento, ela vai se consultar no dermatologista, e toda vez que ela for fazer um alongamento, se ela puder fazer algum dia, vai dar problema. Por quê? Porque aquele pó do produto que não polimerizou, ele quer reagir com alguma coisa. E aquele pó que sai é um veneno do produto não polimerizado. Lembrando, né? Do produto não polimerizado. Então, o que ele vai fazer? Vai causar uma alergia. Pode ser que demore para causar na cliente, mas e você? Se você tem uma alergia, é o seu ganha-pão. O que você vai fazer? Toda vez que você entrar em contato com aquilo, vai te incomodar. Eu conheço uma pessoa que ela tem dermatite, ela já teve algumas alergias, e ela tem dermatite, e mesmo que ela use luva, jaleco, ainda incomoda. Então tem que colocar bem na balança isso, sabe? É segurança pra você e segurança pra sua cliente, porque daí ela vai poder dizer assim, não, vai lá naquela fulana lá, porque ela só usa produto bom, ela me explicou que tem produto, que dá isso, daquilo, é informação. Informação hoje vale muito, né? E o seu nome também vale muito. Então, por isso que é importante colocar bem isso na balança, né? Outra questão, né? O produto mais barato, porque todo mundo gosta de economizar, né, gente? Todo mundo gosta de poupar o seu dinheiro ali, de ter um lucro, né? Então, você calcula, os produtos, eles vêm todos do mesmo lugar, geralmente é da China, porque a mão de obra lá é mais barata. Então, esses produtos vêm da China, eles têm que pagar taxas para entrar, né? Pagar ali a Anvisa, eles pagam o custo de fabricação, né? Dentre outras coisas, e tem que ter o lucro da empresa. Tudo isso. E esse produto chega pra você a R$15, jogando alto, né? R$15. Quanto que você acha que custou pra fazer esse produto? Será que esse produto, ele tem as mesmas matérias-primas
que o produto de, sei lá, R$ 120, R$ 80, que é o mais barato que encontra hoje, né? Será que tem? Provavelmente não, né? Então, é tanto uma segurança para você como para sua cliente. Quando a gente passa a pensar desse modo, passa a colocar isso na balança, a gente vê que o barato sai caro. Né? E na nossa profissão, não é gasto, é investimento. Né? Então, quando a gente pensa assim, a gente vai por um caminho certo. As coisas começam a dar certo. E assim, gente, eu já comecei, por falta mesmo de orientação, né? Eu comecei com um produtinho bem baratinho também. Né, que vocês já devem conhecer, porque joga no Mercado Livre é o primeiro que aparece, né? E assim, quando eu mudei para produtos bons, né, produtos de qualidade, o meu trabalho melhorou só por eu ter trocado de produto. Então, é algo que você tem que levar em consideração, né? Stephanie, eu sofro com isso, por conta de uma fibra barata. Passei um mês com a mão como se eu tivesse levado uma queimadura. É só a fibra, né? Então, às vezes prejudica, não é nem o cliente, é você mesmo, né? Claro que isso vai refletir porque uma vez que deu um problema, eu sei muito bem o que é passar por isso. Uma vez que deu um problema e alguém fala, e outra pessoa também teve esse problema, é muito difícil de você consertar. Então, por isso que é bom, né, tipo, ver o erro do outro e fazer diferente, né? O que acontece? O diluidor da estética, ele é muito parecido com um diluidor de carro. Né? Então, para baratear, o que as empresas fazem? Colocam um diluidor de carro. Assim, precisa tomar muito cuidado. Você acha que aquele diluidor de carro vai fazer bem para o seu cliente? Vai fazer bem para você? Não vai. Então, é muito importante, né? Muito importante a gente ter essa consciência, né? E os produtos registrados pela Anvisa, a cliente pode ter alergia? Pode. Tem gente que é alérgica a muitas coisas, né? Mas, por exemplo, alergia ao leite, que é uma coisa tão comum, alergia, sei lá, ao calor, né? Então, a pessoa pode ter vários problemas de saúde. Você tá resguardada. Você tá resguardada. Aí, pra onde que você vai recorrer se o produto não tem registro na Anvisa? Pra quem que você vai ligar? Pra quem que você vai pedir ajuda? E como é que você vai falar, eu uso esse produto, e a cliente vai lá pesquisar e diz, esse produto aqui, ele é clandestino? Fica difícil, né? Então, essa é a minha dica pra vocês que estão iniciando. Considerar bem isso, né? Produtos com registro na Anvisa. Lembrar que não é um gasto, é um investimento. E nessa parte, né, entra também outras coisas. Cabine, né? Claro que ninguém de início consegue pagar R$ 600 numa cabine, né? Numa cabine boa. Mas isso também é importante, porque uma cabine original, você sabe que ela vai polimerizar o produto, né? Ela vai fazer o que ela tem que fazer certinho. E isso é uma coisa que também pega muitas iniciantes, né? Eu também fui pega nessa, né? Eu comprei uma cabine, não sabia a questão de original ou não, né? Mas acabei comprando a cabine e a cabine não era original. E até quero dar uma dica pra vocês sobre cabine original, eu até deixei ela separada aqui. Essa é a minha primeira cabine que eu comprei, ó, e pra vocês verem a diferença. A Bruna falou aqui, ó, não vale só ter registro na Anvisa, tem que comprar em um lugar de confiança. Exatamente, gente, porque hoje, meu Deus, eles falsificam tudo, né? Quando eu descobri que a minha cabine era falsificada, eu fiquei horrorizada. Como é que eles podiam falsificar isso? Então realmente, a Bruna falou ali, ó, precisa ser um lugar de confiança, e é verdade. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu compro direto no site da empresa, né? Ou eu vou no Instagram da empresa, eu já fiz isso com a Cútil, por exemplo, né? Eu gosto muito de comprar pelo Mercado Livre, mas eu tenho muito medo questão a isso. Então eu fui lá no Instagram da Cútil, pedi se eles tinham um representante confiável no Mercado Livre, e eu compro só com esse representante, né? São produtos originais mesmo, né? Ele é um representante oficial, passado pela própria representação da Cútil, então eu me sinto à vontade de comprar. Mas eu procuro sempre comprar, com a Beltrate eu fiz a mesma coisa, eu compro pelo Mercado Livre, mas eu pedi, né, pro contato lá da Beltrate se eles tinham alguém que realmente representasse eles, né? Mas quanto à cabine aqui, ó, a Vanessa falou, minha cabine tem 24 lâmpadas. Então, Vanessa, ó, essa é a minha primeira cabine. Vocês podem ver que ela tem o LED atrás, mas não tem em cima. Aí o que acontece? A sua cliente põe a mão aqui, ó. Vai secar o gel? Ó, se vocês olharem, ela põe a mão aqui, ó. Só vai secar onde pega a luz. Então não vai secar o gel. Quem tem essa cabine tem que pôr a mão lá dentro. E outra coisa, o ruim das cabines falsificadas é que uma funciona, a outra não funciona, uma funciona 3 meses, a outra... E assim vai. Então é algo que você nunca vai saber. Mesma coisa quando você não usa um produto de qualidade. Você nunca vai saber se é você ou se é o produto, se é você ou se é a cabine. Então por isso que é importante usar boas coisas, né? Claro que no começo não é fácil, né, gente? É um investimento, assim, grande, né? Mas é algo que vale a pena.
Então, agora eu vou mostrar a minha original. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ela tá até ligada aqui, vou desligar. Porque eu tava trabalhando até agora. Ó, olha a diferença. Olha a diferença. Ela tem lâmpada em cima, tem lâmpada dos lados. Então, onde o cliente botar a mão aqui, vai, né, vai secar o gel, vai polimerizar, vai fazer tudo certinho, né? Então, olha só, gente. Deixa eu tirar esse cabinho aqui. E a luz também é diferente, tá? A luz dessa aqui é bem mais forte. Eu acho que eu não consigo mostrar isso na live, mas ela é bem mais forte. A luz dessa aqui, né? Da ação original. E é interessante que ela só na caixa, né, a gente consegue ver que a cabine original, ó, o fundo dessa daqui, que é falsificada, e o fundo dessa, ó, vem o selinho do Inmetro, claro que a minha já tá, né, já tá um ano, tadinha. Mas, ó, ela é toda diferente. Só na caixa você já vê que ela é diferente. Pena que eu não separei a caixa, senão eu tinha mostrado pra vocês que a caixa dessa daqui, até a caixa é bonita. Certo, gente? Então a cabine também é muito importante. Então pra quem tem, né, a cabine falsificada, não é que ela não, né, não vai, assim, fazer o que precisa ser feito. Mas é que é assim, um tiro no escuro, por assim dizer, né? E daí quando você tem a cabine original, você consegue ali saber certinho as coisas, né? Tem muitas pessoas que vão pelos watts, né, da cabine. Isso é só o quanto ela vai consumir de energia, né? A potência dela para consumir energia. Outra coisa que eu separei aqui sobre os produtos é produto que é hard, gel que é hard e gel que é soul coffee. Qual que é a diferença disso? Gel hard, gel soul coffee. E é outra coisa que confunde a cabeça da iniciante, né? Então, o gel hard, como é que a gente pode reconhecer ele? Uma, porque ele esquenta muito, esquenta bastante, ele segura a curvatura, ele não sai com acetona, né? E ele é ótimo para fazer o esqueleto da unha. Aquela pré-curvatura que a gente faz na fibra ou na tip, né? Ele é ótimo para isso porque ele segura e mantém a curvatura. O gel Soul Coffee, o que é? Então, o gel Soul Coffee ele é um gel mais maleável, é um gel que foi desenvolvido para unha natural, é um gel que sai na imersão da acetona, sai, né, ou amolece. Inclusive, tem muitas pessoas que usam o esmalte em gel e retiram com acetona, né? Ele deixa ele mole e aí raspa na unha. É isso sobre o gel hard e o gel Soul Coffee, né? Já mencionei pra vocês que o gel hard, a gente usa ele pra curvatura, né? Dá pra utilizar ele pra ponto de tensão? Dá. Porque inicialmente, eu comprei os produtos da Pilbella, o gel da Pilbella, e eu usei pra todos os passos. Só que tem um porém, ele queima demais. Então, você tem essa escolha de usar, né? Pra esqueleto ou pra ponto de tensão ou não. Eu não gosto de usar, mas tem gente que usa. Gel Soul Coffee. Gel Soul Coffee ele foi desenvolvido para unha natural. E quando que a gente faz algo com Gel Soul Coffee? Quando a gente faz uma blindagem, quando a gente faz uma esmaltação em gel. Então, para isso que a gente usa o Gel Soul Coffee. Outra dica legal é usar o Gel Soul Coffee para fazer uma capa base. Por exemplo, a Volia, ela já tem, né, o gel base. A Cútil também tem o gel base, que é o cálcio da Cútil, né? Por que é legal a gente usar isso num alongamento ou num banho de gel, por exemplo? Porque esses géis, eles são molinhos. Então, quando a gente fazer essa capa base ali, ele é como se fosse um airbag. Ele é maleável como uma unha. Então, ele vai absorver ali os impactos. Eu gosto de fazer essa capa base porque eu acho que é até uma proteção para a unha da cliente. Eu faço, né, em todas as clientes. E eu acho que ajuda bastante na questão de proteger ali a unha dela, né? Porque se você coloca um gel rígido, um gel de construção na unha da cliente, por exemplo, na minha, que é uma unha molíssima, o que vai acontecer? O primeiro impacto que eu der é algo duro em cima de algo mole, vai descolar. Não quer dizer que vai, né, assim, vai descolar na primeira pancada, mas vai descolar, né? Então eu sempre gosto de deixar essa capa base e essa proteção. Então, por isso que eu gosto de fazer essa capa base, porque eu acho que protege a unha da cliente. E assim, gente, esse assunto todo, né, é importante por quê? Porque a gente não quer só fazer alongamento, não quer só ganhar dinheiro. A gente a gente se importa com a cliente. Por isso que a gente estuda, porque a gente se importa com a unha dela, se vai dar algum dano com a unha dela ou não, né? Então, não é só fazer a unha, tem que cuidar da unha dela. E as clientes notam isso, elas notam isso. E aí, o seu trabalho tem valor, não preço, tem valor. Isso, assim, as clientes a gente acha que não, mas elas ligam muito pros detalhes, muito mesmo. Então, por isso que é importante a gente, né, fazer isso. Outra coisa, temos o selante. O selante, ele é hard. O top coat, vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver se eu consigo, né? Ele é Soul Coffee. Aqui, deixa eu ver se eu consegui. Esses três que eu uso, tá? Pilbella, Cútil e o Pretinho Poder, também gosto.
Então, pra que a gente usa o selante? Pra que a gente usa o selante? O selante a gente usa, como ele é hard, a gente usa ele no alongamento e no banho de gel. Porque ele ajuda na estrutura daquela unha, da curvatura, né? E o selante também, ele não deixa a unha manchada. Já aconteceu com vocês? Acontece muito comigo, porque eu gosto muito do brilho do top coat do Pretinho do Poder. Então eu tava usando bastante. Daquela cliente que ama vermelho, né? E ela passa o vermelho ali e mancha. Então o top coat, ele vai manchar de imediato, né? O selante, muitos dizem que ele não mancha, né? Mas eu já usei o selante aqui numa cliente que gosta muito de vermelho. Ele manchou, mas manchou pouco, bem pouquinho. E eu usei também um esmalte espelhado que ficava meio rosado e manchou também pouco. No top coat manchou mais. Então o selante ele mancha menos, né? Não quer dizer que não vai manchar, mas ele mancha mesmo. Então, menos. O selante, a gente usa ele pro banho de gel, pro alongamento, coisas que a gente vai construir uma estrutura rígida. E o top coat a gente usa na blindagem, na esmaltação em gel, que são géis mais molinhos. Então tá, gente, vou mostrar alguns produtos que a gente falou de marcas, né? E, assim, a iniciante confunde bastante a cabeça dela, né? Porque um dá o nome de uma coisa, outro dá o nome de outra, né? Então, pra você que tá iniciando aí, que não sabe o que comprar, vou falar sobre isso agora. Qual produto que não pode faltar na mesa? Vou falar sobre isso agora. Então tá, primeiro a gente precisa saber o que o produto faz para poder identificar ele, né? Isso a gente também procura com a marca. Por exemplo, o higienizador. A gente sabe que é para higienizar e limpar a lâmina ali, a unha, né? Então, por exemplo, o higienizador da Cútil se chama Cleansing. O higienizador da Volia se chama Prep. O higienizador da Pilbella se chama Prep. Então, mas todos eles têm a mesma função, que é higienizar a unha da cliente. Agora, o desidratador, por exemplo. O desidratador, ele retira a umidade. Então, você passa ele ali, ele deixa aquela unha branquinha. Serve para desidratar, ele tira a umidade da unha, não completamente, senão a nossa unha ficaria igual uma folha seca, né? Ele retira uma porcentagem ali. Então, vou dar um exemplo. O desidratador da Cútil, ele se chama Prep, que é o nome do higienizador da Volia, por exemplo. Aí, o desidratador da Volia se chama Desidrate. E o desidratador da Pilbella, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Se chama regulador de pH. Então, isso tudo dá uma confusão, né? Então, saber para que cada produto serve é importante. Então, a gente tem que ter na mente que o higienizador é para higienizar. O desidratador, ele vai tirar a umidade. O primer, ele é aquela barreira para não deixar a umidade subir de volta ali pra unha que a gente preparou. O adesivador, ele faz aquela ligação, aquela fita dupla face. Então, assim, a gente vai identificando. E também, se a gente entra no site da empresa, se é uma empresa séria, tá ali especificando isso, né? Então, a gente consegue se localizar quanto a isso. Aí, as pessoas se perguntam, né? Posso misturar? Posso misturar produtos da Cútil com produtos da Pilbella, com da Volia? Sim e não. Por que sim e não? Porque a gente tem que entender que uma empresa, ela desenvolveu aqueles produtos para funcionar como se fosse uma engrenagem, né? Um vai casando com o outro, um vai encaixando com o outro. Então, a gente precisa testar. Antes de levar isso para cliente, a gente testa na gente. Por exemplo, eu uso aqui os preparadores da Cútil e os géis da Volia. Ou os preparadores da Cútil e o gel da Pilbella. Ou os preparadores da Cútil e o gel da Beltrate. Então, você tem que ver se isso vai casar, né? Até agora, não deu nenhum tipo de incompatibilidade. Mas, por exemplo, se a Volia muda alguma química ali, ou a Cútil muda, e de repente, né, você não vai começa a ter descolamento, não sabe? Então, por isso que a gente precisa ficar bem atento a isso. E daí, né, gente, quem diz que nem o designer não estuda, né? A gente quebra a cabeça pra entender as coisas, né? Pra ter bastante conhecimento, pra poder passar algo de qualidade pras clientes, né? Então, vamos lá. O que precisa ter na sua mesa? Precisa ter um higienizador. Precisa. Precisa ter um desidratador. Precisa ter um primer, que vai fazer, né, aquela barreira ali pra não ter mais oleosidade nem umidade naquela lâmina que a gente preparou. Precisa de ter o adesivador, que é aquele, tipo uma fitinha dupla face. Gel, né, gente? Precisa ter gel. Precisa ter pinça. Pinça, vou mostrar pra vocês. Pinça, essa aqui. Ela já tem uma pressão. Até no começo eu acho que é tipo aquela pinça de costura, aquela pinça que já vem aberta assim. Mas essa ela já tem uma pressão. Então precisa de ter uma pinça. Precisa de ter presilha também. Precisa de ter o extensor, né? A fibra ou a típico, depende do que você trabalha. Precisa ter a lixa. 180. Precisa ter. Precisa ter a lixa buffer, ou a lixa fecha-poros, né? Como as pessoas conhecem bem. Precisa. Precisa de ter o selante também, né?
E, gente, precisa ter o olhinho de cutícula, que o meu deve estar lá do outro lado. Mas tem aqueles olhinhos de, tipo, pincelzinho, tem aqueles olhinhos de canetinha, né, que os clientes acham super legal. E tem aqueles olhinhos de, tipo, conta-gota, né? Então, você pode ter um olhinho mais barato, né, um olhinho, qualquer olhinho hidratante, pra poder finalizar aquela unha, né? Gente, a finalização é muito importante, muito importante. Os clientes notam isso, né? Algumas pessoas acham que não nota, e nota, tá? Então é importante, né? Terminou o alongamento, passa ali um olhinho ao redor da cutícula dela, porque pegou muito pó, né? Resseca. Aí você, né, faz um agradinho, já espalha no dedo todo, né? E depois passa a broquinha esférica pra empurrar a cutícula dela, ficar aquela foto bonita, sem aquela cutícula toda esfiapada, né? Pra ficar uma coisa legal. Então a cliente vê isso e já é outro valor que é adicionado no seu trabalho. Vi num vídeo que tem componentes de tinta de carro no géis baratinhos. É verdade? É verdade. É verdade. Infelizmente é verdade. Gel XD é bom. Gente, eu não uso. Não uso gel XD, não. Minha cliente é enfermeira e usa luvas o dia todo. As unhas dela não duram por isso? É por isso? Então, gente, tem alguns fatores que fazem a unha ela ter menos aderência. Não é menos aderência, assim, é ter um descolamento precoce. Por exemplo, unhas muito oleosas, mãos que soam muito. Consequentemente, quem usa luva, né, tá com a mão mais abafada, mais úmida. Então, essa cliente pode ter um pré-descolamento. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que trabalham com luva o dia inteiro, que trabalham com água o dia inteiro, que nem usam luva, né? Que trabalham na faxina, por exemplo, e elas vêm com as unhas aderidinhas, bem aderidas. Então, é de cliente para cliente. Por exemplo, tem clientes, vocês vão notar, tem clientes que vêm com a unha com 30 dias e tá tudo perfeito. Eu já cheguei a pegar uma cliente com 57 dias e tava tudo certo. Só tinha uma unha quebrada porque ela bateu. Tu imagina, né, que o alongamento tava aqui na ponta já. E tava tudo certo, tava tudo aderido. Já eu tenho uma cliente que ela volta com 21 dias, assim, no limite. E ela trabalha em loja, ela não fica lidando, assim, com água direto. Então, tem fatores que contribuem. Essa unha dessa cliente é super fraca. Consequentemente, se ela é fraca, ela tem menos camadas de queratina. Quer dizer que ela tá mais perto ali da queratinização. Quer dizer que mais hidratada ela é. Então, essa cliente, ela tem que vir na manutenção certinho. E já outras clientes não, porque aquela unha é mais forte, ela tem menos oleosidade. O tempo certo de manutenção, né, gente, devido à pandemia, né, essa cliente não pôde vir, ela ficou 57 dias, ela ficou em isolamento, depois a mãe dela pegou e assim por diante. Então, ela não pôde vir, quando ela veio, ela retirou também. Então, aquela unha não tinha propensão a estar extremamente, sempre oleosa, né, e ela fazia o serviço de casa pra mãe dela. Então, né, claro que, como a pergunta ali, né, pode atrapalhar, minha cliente usa luva, né? É por isso que as minhas unhas não duram? Então, depende do não durar, né? Se elas caem inteiras e tem que analisar, é tudo uma questão de análise, né? Mas eu, por exemplo, não costumo ter esse problema. E eu tenho clientes que lidam com água o dia inteiro, que usam luva. Eu mesmo uso luva o dia inteiro e a minha unha é fraca, oleosa, como vocês já sabem. E o meu alongamento fica bem aderidinho. Às vezes, assim, quer dar um descolamento, né? Mas eu não posso ficar, por exemplo, 30 dias. Eu tento fazer minha manutenção certinha. Ultimamente não tá dando, mas eu tento, tá, gente? Quem trabalha com faxina tem como ter descolamento? Tem. É aquela questão que a gente falou, né? Existem esses fatores que, como é que eu posso dizer? Que aceleram esse processo de descolamento. Mas cabe a gente analisar, né? Às vezes, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela faz faxina das 5 da manhã às 5 da tarde. De segunda a sábado. E ela veio com as unhas todas certinhas. Claro que o alongamento dela é menor, né? Mas ela veio com as unhas todas perfeitinhas. Posso usar acetona para remover o esmalte? Não. Por quê, gente? Porque a acetona, ela é um solvente. E o solvente, ele, assim como é que eu posso dizer, ele corrói, né? Então ele vai esfarelar aquele alongamento. Ele vai fazer com que as partículas do gel se desprendam, né? A unha vai ficar dando descolamento, vai ficar tipo um gel esfarelado, assim. Então, não pode usar acetona. Tem que ser removedor de esmalte sem acetona. Você já usou o gel de má qualidade? Já.
E eu quero saber uma iniciante que não usou gel, que já de primeiro usou gel de qualidade. Ai, ai. Já usei, gente. Não posso dizer que esse pecado eu não cometi. Esmalte comum seca na cabine? Essa é uma pergunta, né, que as clientes fazem muito. As minhas, principalmente, elas sempre pedem. Posso colocar a mão ali na cabine pra secar mais rápido? Ai, gente, né, facilitaria muito a nossa vida, né? Mas não, porque o esmalte comum, ele não tem as químicas que eu mencionei, né? Não tem o fotoiniciador, não tem nada disso. Então, ele não vai entrar, ele não vai, né, fazer esse trabalho de secar, né, que a cabine faz. Então, ele foi feito para secar o ar livre. Tudo que vai na cabine tem as químicas para secar ali, né? O esmalte que seca na cabine é o esmalte em gel, né? E não é esses esmalte em gel que, por exemplo, a Colorama fez, que a Avon fez, tá? É o esmalte em gel em gel. Adolescente de 13 a 14 anos pode fazer alongamento? Então, como é que eu posso falar isso? Se a pessoa quer muito, se a menina quer muito, eu peço autorização dos pais. Por quê? Porque, ai, gente, é complicado, né? Se der alguma coisa uma coisinha ali na unha dela, né? E assim por diante, né? Então, ali também tá tudo informação, ela ainda é uma criança, né? Pode ser mais sensível a alguns produtos. Então, eu costumo pedir autorização do pai e da mãe, né? Veja se o pai e a mãe estão de acordo com isso pra fazer o alongamento. Minha cliente teve 2 unhas que ficou verde, quase roxa. Ela falou que foi numa batida, eu fiquei com medo, aí preferi tirar o alongamento. Acho que é fungo. Então, essa questão é bem complicada, porque às vezes realmente é numa batida de unha, eu mesmo, se você estivesse perguntando essa unha aqui, eu, bem dizer, quase arranquei fora, né, por não respeitar o tempo de manutenção, porque eu gosto de um alongamento muito grande. E, enfim, bati e quase arranquei. E ela tá um pouco roxa, né, no cantinho. Mas como é que a gente pode saber que é um fungo? Então, o fungo ele tem alguns estágios, né? Como eu falei pra vocês, ali a mancha, primeiro ela volta branca, daí se você não retira, ela volta amarela, depois ela vai voltar verde, depois ela fica um verde escuro. Aí assim, ó, é bem complicado porque conforme vai deixando, o fungo ali ele tá superficial, mas se ele for descendo para as camadas e for descendo ali pra matriz, pode dar um dano bem grande ali na matriz e virar uma micose que a pessoa pode tratar por anos e ainda não conseguir. Não sei se vocês já encontraram aquela pessoa que fala assim, meu Deus, mas eu já fiz de tudo, eu já passei óleo, eu já esfreguei, eu já pinguei remédio, já tomei antibiótico, já fiz tudo e não passa. Por quê? Porque é algo bem complicado, quando já está naquele estágio, né? Então, como é que você pode verificar? A unha, ela vai ficar verde, né? Como se tivesse, assim, limo, tipo um limo, assim, né? E aí cabe a você analisar, pedir para sua cliente tratar ali com óleo de melaleuca, né, certinho, que assim, é um bom remédio para isso, né? E se for um fungo, de 10 a 12 dias vai estar saradinho, né? Se pingar ali as 3 vezes no dia certinho, né? Dependendo do caso, vai estar curadinho. O óleo de melaleuca é muito bom para isso. Mas essa questão de fungo, ai, dá uma dor de cabeça, né? Assim, a gente quase até nem consegue dormir, né? Pensando na cliente. Posso passar o top coat por cima do esmalte normal e secar? Não pode. Porque, gente, eles são incompatíveis, né? Não vai dar certo aquilo ali. Pode até dar, né? Mas a probabilidade é bem pequena, né? Sem falar que se você passar o esmalte normal, se você fez o lixamento da unha ali, passou a lixa buffer e passar o esmalte comum em cima, essa unha vai descolar. Por quê? Porque quando a gente... esse produto, o top coat ou o selante, ele foi feito justamente para isso, para fechar aquilo, isolar. Então, se você colocar ali algo que é úmido, tipo esmalte, né, vai dar descolamento. Então, assim, ó, alongamento é assim, a não ser que você faça uma esmaltação em gel. Aí você passa a lixa buffer, passa o esmalte em gel, aí passa o top coat. Mas se não for esmaltação em gel, passa o selante. Passa o selante e aí põe secar e aí esmalta, tá bom? Cabine interfere no resultado do alongamento? Interfere. Se ela não estiver polimerizando, ela não vai segurar a curvatura, ela não vai polimerizar o gel vai voltar úmido, vai voltar com a mancha branca, você vai tirar, vai pôr de volta, vai tirar e vai pôr de volta, vai tirar e vai pôr de volta, e assim por diante. Pra que não dê problema com a sua cliente, né? Você viu a mancha branca, tem que tirar. Posso fazer o processo todo com o gel hard? Pode. Porém, essa cliente vai sair quicando. Porque queima, bicho. Queima mesmo.
Gel base dá pra fazer blindagem? Dá. Eu faço. Minha unha racha no meio, o que eu faço? Se você fez o alongamento ali e ela rachou no meio, você trabalhou mal a fibra. Aí o que você pode fazer? Retira um pouco do ponto de tensão, aplica a fibra ali de volta, trabalha ela bem, né? Faz como se fosse um remendinho. E aí você faz o processo normal. Agora, se ela rachou na hora de você curvar, se ela trincou na hora de você curvar, muita gente corrige com mais gel, com mais fibra, mas assim, eu não gosto. Se eu vejo que trincou e tá ali só na fibra mesmo, eu já retiro e faço de volta. Pra desencargo de consciência, porque assim, eu sou muito preocupada, então eu gosto de fazer tudo certinho. Eu posso passar cútil como gel base e usar Volia para curvatura e ponto de tensão? Você tá falando do gel base da cútil? Eu conheço pessoas que usam e que dá tudo certo. Então é questão de teste mesmo. Quando você quer misturar produto, faz teste. Faz teste em você, se você vê que deu certo, né? Aí você passa para sua cliente. Tirar o alongamento aí se tiver fungo ou deixar tratar primeiro. Tirar o alongamento aí se tiver fungo? Então, o certo é tirar. Tira o alongamento, trata, né? Se ele tiver verdinho ainda, você consegue tratar ele. E aí retoma com o alongamento. É o certo a fazer, tá? Tratar primeiro. Quem tem diabetes pode fazer alongamento? Então, pode. Mas existem alguns fatores que eles interferem na durabilidade do alongamento. Por isso que a gente faz uma ficha de anamnese antes. Por quê? Porque pessoas que têm problema com diabetes, que têm problema com tireoide, gravidez, não é um problema, mas gravidez, tem outras coisas, outras doenças também que mexem com os hormônios, que podem fazer o alongamento descolar. Por exemplo, eu tive uma cliente que tinha diabetes tipo 1 e as unhas não aguentavam nela. Isso é 90% das pessoas. Pode ter uma que se encaixa no 10%? Pode. Mas aí, cabe você falar pra ela, olha, assim, você tem diabetes e acontece isso, e pode acontecer isso. Você, né, só tô lhe orientando pra caso você não queira mais fazer o alongamento. Fica a seu critério, né, pode ser que a sua unha descole. Então você vai avisar pra ela pode fazer, né? Eu tive uma cliente com... Eu não lembro se era hipertensão ou se era... o que era, mas que deu tudo certo. Que ela ficou com alongamento aí um bom tempo, depois tirou, mas não tinha descolamento. Então tá, muito obrigada, gente. Queria agradecer vocês, né, por estar aqui na live.